Só em 2023, o Brasil registrou 1.800.000 tentativas de fraudes e golpes, um crescimento de 32% no ano. Esses números colocam o país no topo da lista dos mais vulneráveis da América Latina. Esses dados do panorama de ameaças na América Latina é um estudo publicado pela Kaspersky. A tecnologia tornou o cenário de fraudes uma espécie de loteria. Não sabemos que tipo de golpe será utilizado. E o setor bancário é um dos pioneiros na busca por inovação quando o assunto é cibersegurança. Vamos falar sobre as ameaças de golpes com as quais devemos nos preocupar e quais soluções têm sido pensadas para reduzir esses problemas. Eu sou Marjorie Marcelino, da equipe de mídias sociais da Febraban, e no episódio de hoje do Febraban News, eu recebo Pablo Nebirovski, gerente de soluções de prevenção a fraudes da TransUnion Brasil, empresa global em informações e insights que promove a construção de confiança entre empresa e consumidores. Pablo, seja muito bem-vindo ao podcast Febraban News. Muito obrigado, Marjorie. Bem-vindo. Obrigado por participar aqui e ter a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que a gente está um pouco curioso para saber um pouco mais sobre o contexto de vocês. E eu queria que você falasse um pouco qual é a atuação da TransUnion no segmento de prevenção a fraudes. Isso é uma pergunta interessante, assim, é importante esclarecer. Eu vou contextualizar um pouco a TransUnion. A TransUnion ela é conhecida como um birô de crédito. E, na verdade, essa é apenas uma das vertentes, uma das verticais nas quais a gente trabalha. A TransUnion, antes de mais nada, ela existe já há mais de 50 anos, é uma empresa de origem americana. A gente atua em mais de 30 países, no Brasil há mais de 12 anos. Então, quando a gente olha para esse contexto como um todo, e olhar para a TransUnion só como um birô de crédito, ou como as pessoas conhecem a TransUnion, a gente tem várias outras verticais. A gente trabalha com informação, que são os dados alternativos, a gente trabalha com base analítica, inteligência de informação, birô de crédito também, plataformas de decisão e de execução estratégica de negócios e prevenção à fraude. A gente tem um portfólio bastante amplo para poder atuar no Brasil. Quando a gente fala de prevenção à fraude, o que a gente busca com as nossas soluções, tentando reduzir um pouco esse crescimento de 32% que você acabou de comentar na América Latina, é de a gente conseguir, primeiro, diminuir a quantidade de golpes que possam acontecer, porque a perda financeira não necessariamente é só do consumidor, é da empresa também. Então, existe uma perda financeira de todos os lados. Garantir uma usabilidade, ou seja, uma experiência de uso para o consumidor que não seja algo que ele o tempo todo precisa parar para tomar alguma ação, para, por exemplo, abrir uma conta num banco ou aprovar uma transação que seja um Pix, uma transferência ou qualquer outra coisa que precise fazer. Então, são coisas que a gente busca, e tudo isso, as nossas soluções, elas se baseiam muito em como a empresa foi introduzida aqui por você, Assim, a gente sempre busca uma relação de confiança. Uma relação de confiança e de segurança é fundamental para a empresa e para o consumidor terem uma boa relação e uma relação duradoura. Então, a gente acaba, em todas as nossas soluções, especificamente aqui falando de fraude, a gente busca criar esse ambiente e ajudar as empresas a terem esse ambiente bastante controlado e fluido junto com os seus consumidores. É muito bacana que você acabou trazendo até um pouco disso, assim, eu ia te perguntar o que significa na prática essa construção dessas relações, pensando que é um ecossistema, Quando a fraude ela acontece, ela não lesa só o consumidor, mas todo o ecossistema. Então, traz para a gente um pouco ainda desse contexto de construção de confiança. Bom, para mim, assim, se eu tivesse que dizer assim na prática como é que o que é a confiança, quando a gente fala entre empresas e consumidores, confiança é criação de oportunidade e geração de negócio. É isso que acontece. E quando a gente tem essa geração de negócio e essa confiança, a relação é duradoura. Todas as relações elas são criadas e são baseadas em confiança. Isso faz com que a gente consiga transacionar. Aqui nesse evento da Febraban, a gente está falando com centenas aqui de players que são instituições financeiras, pagamentos, e eles estão aqui criando essa relação para que a gente, como consumidor, se sinta melhor. E isso precisa ser feito, e aí uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, que é assim, a gente ter
uma experiência do usuário, ou uma empresa, um banco, fornecendo experiência do usuário com fricção na medida certa, e a fricção é essa dificuldade de você poder contratar alguma coisa, é de a gente poder dizer para ele, ou poder mostrar para ele, para que a empresa se sinta nesse ambiente de confiança, tranquila de que a pessoa que está indo fazer uma transação efetivamente é aquela pessoa e a intenção dela é uma intenção positiva, e o consumidor também. Porque se o consumidor vai participar, vai passar por qualquer processo de experiência do usuário e ele não encontra nenhum tipo de fricção, ele entende como se aquilo, fala, aqui, será que tem alguma defesa? Eu estou num ambiente seguro? Não perguntou nada para mim, nem a minha identidade, nem de onde eu estou, nem quem eu sou, alguma coisa está errada. Então a gente precisa construir esse equilíbrio para gerar essa confiança. Essa confiança ela precisa acontecer em todas as etapas. Precisa acontecer desde o momento em que acontece o onboarding, que é o momento em que esse consumidor entra dentro do ambiente dessa instituição financeira, por exemplo, tem que acontecer no momento transacional e também tem que acontecer no momento em que a empresa está fazendo a gestão do seu portfólio de clientes. Então, em todos esses momentos, pode existir uma mínima fricção, mas ela tem que ser uma fricção na qual o usuário vai se sentir confortável de passar por ela e a empresa vai se sentir confortável por tê-la para garantir justamente a qualidade da informação ou do consumidor que está entrando lá. Tá. Para saber que aquele consumidor é aquele mesmo. É super interessante, como você falou, da fricção, até se a gente for pensar também que a gente trabalha com uma escala de consumidores, enfim, estou pensando em idades, né, perfis diferentes, né? Sim. Então isso é importante, né? Isso é super importante, isso é legal que você abordou. E aí você estava falando, eu estou aqui pensando também em relação, você falou das validações, né? Fala um pouco para a gente, dá um exemplo nas questões de clouds específicas. Como vocês fazem com relação a contas laranjas? Explica um pouco melhor para a gente como que... Tá. É importante a gente entender que, inclusive, o portfólio da TransUnion, ele trabalha, os produtos e as soluções trabalham em camadas. A gente não precisa fazer muitas confirmações em todas as etapas do processo de interação com o cliente. Então, no processo de onboarding, eu posso fazer algum tipo de validação. Então, por exemplo, eu posso validar a identidade daquela pessoa. Posso fazer uma validação do que a gente chama de device risk, que é o risco que aquele dispositivo representa para essa transação, o risco de fraude que ele representa. A gente tem informações também que podem ser utilizadas, que são, por exemplo, de risco de crédito, né? Então, todos esses dados eles podem ser vistos e eles vão criar uma certa fricção ao longo do processo. Então, quando a gente olha para todos essas soluções e a gente pensa, como você falou agora, conta laranja é a principal preocupação de todas as palestras aqui que passou aqui no evento, fossem de players de mercado, fossem de fornecedores de soluções, fossem das diferentes entidades aqui policiais que estão aqui, todos estão preocupados com as contas laranja. Então, por exemplo, a gente tem a nossa solução de invalidação de dispositivo, que a gente chama de Device Risk. Ele é uma plataforma para a gente que é baseada num consórcio global. O que é esse consórcio global? A gente tem mais de 30 países nos quais a gente atua com essa solução. A gente tem centenas de empresas ao redor do mundo. E a gente já fez, até a semana passada, a gente já fez 95 bilhões de confirmações daquele dispositivo, validações daquele dispositivo. Isso vai criando para a gente uma base de dados, uma massa de dados que é super importante para identificar se aquele dispositivo é confiável ou não, se é um robô ou não, se ele está fazendo uma transação no Brasil, mas ele está geolocalizado em outro lugar, usando algum tipo de proteção de rede de um terceiro país diferente. Então, tudo isso a gente consegue validar. A gente atualmente valida 32 milhões de dispositivos por dia. Uma coisa importante quando Por dia. Por dia. E quando a gente fala de dispositivo... Isso no Brasil, desculpa. Não, isso no mundo. Isso no mundo, né? Nesse consórcio global. Quando a gente fala de dispositivo, a gente sempre pensa em computador e pensa principalmente em celular, né? Porque é o nosso... A gente esquece a carteira, mas o celular vai junto. Então a gente tem... primeiro a gente sempre pensa em celular, mas a gente também tem que olhar para computador, a gente também tem que olhar para tablet. E minha brincadeira é essa: você tem uma geladeira inteligente em casa e essa geladeira está conectada na internet, ela também pode ser um caminho para efetuar uma fraude. Essa nossa solução de validação de dispositivo identifica
qual que é o equipamento, da onde está sendo puxada a informação e tudo mais. Então, a gente consegue fazer essa validação completa do fluxo, independente do caminho que está sendo utilizado para fazer essa... Depende do caminho do device. Exatamente, independente do dispositivo. Aí, quando a gente fala isso olhando para contas laranja, muita gente pensa no processo de abertura de uma conta, mas o processo de abertura de uma conta e essa conta, principalmente para fazer transferências e muitas delas em Pix, a gente tem que lembrar que, além dessa transferência Pix, também são emitidos cartões de crédito, também são feitas compras online e também são utilizadas informações, essas contas laranja, para fazer contratações de empréstimo. Então, quando a gente olha a conta laranja, é bastante mais ampla a atuação do defraudador quando ele consegue ter acesso efetivamente a usar. E quando a gente fala de conta laranja, tem mais um complicômetro, que mais de 60% das pessoas que estão dentro desse processo de contas laranja, mais de 60% sabem que estão sendo usadas como laranja. Sério? Então, é o dispositivo dessa pessoa, é a identidade dessa pessoa. Então, como a gente faz para conseguir efetivamente controlar aquela conta laranja? A gente, de novo, as nossas soluções, elas podem ser utilizadas e foram construídas para serem utilizadas em camadas. Então, num dado momento, eu vou, de repente, com o device risk, apenas com o dispositivo, eu não consigo identificar. Mas eu vou fazer uma checagem de identidade, vou fazer uma checagem do dispositivo, vou fazer uma checagem com as informações que eu tenho de dispositivos e informações de comportamentos financeiros, utilizar scores e modelos analíticos para ajudar a identificar se existe algum tipo de mudança no comportamento financeiro daquela pessoa. Exatamente. E aí, para ter ideia da dimensão dessas informações que a gente tem a respeito de dispositivos, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com dispositivo no Brasil, muita gente falava assim, mas se vocês estão trabalhando há pouco tempo no Brasil, vocês têm informações de dispositivos de fora? Bom, se a gente pensar as leis, tanto de controle de gaming quanto de apostas, elas são recentes no Brasil. A de gaming aconteceu agora e a de apostas aconteceu em dezembro do ano passado. E antes disso, como é que a gente capturava? Dezenas, na verdade, de milhares de aplicativos utilizados pelos devices brasileiros, dispositivos brasileiros, celulares, eles fazem esses jogos ou esses usos de aplicações de game fora do Brasil. Então eu capturo essa informação fora, mas eu sei que aquele dispositivo é do Brasil, eu sei a geolocalização dele, eu sei como ele está relacionado com outros dispositivos, se ele foi para outros países, então eu consigo ter uma rede de todos esses dispositivos mapeados para trazer mais segurança e efetivamente poder trazer mais informação para ajudar em evitar essa proliferação que a gente tem de fraude, principalmente com conta laranja. De dados, de navegação de dados. Sabe que você falou num ponto recentemente, quem escuta o podcast da Band News, recentemente a gente fez um episódio falando sobre cibersegurança e nesse conteúdo a gente fala muito sobre devices, sobre internet das coisas e como os dados ali também são frágeis. Então é ótimo porque a gente entra de novo no assunto e continua aí, distribuindo educação para as pessoas e frente à tecnologia. E acho que conecta o que eu vou falar, que eu estou sentindo que a gente está falando muito sobre confiança. E aí eu queria que você trouxesse para a gente qual é o desafio futuro da TransUnion nesse contexto de promoção de confiança. Nessa missão, talvez, Você falou o DNA, desculpa, Sim, o DNA é muito grande de construção de confiança. Claro, de novo, para a gente, na TransUnion, confiança é a base de tudo. A relação entre empresas, pessoas, fornecedores, tem que ser baseada em confiança, não tem outro caminho. Então, eu acho, a gente tem um desafio bastante grande porque, como já foi falado em várias das palestras aqui, a gente tem que tentar estar sempre à frente do fraudador. Quando a gente lança alguma solução nova, ou quando o mercado lança algum produto novo, a gente tem que pensar com a cabeça de que a gente está ajudando a resolver um problema potencial, e pensando em como o fraudador vai tentar fazer para conseguir fazer com que a minha solução não funcione. Então a gente tem que tentar estar sempre um passo à frente. Pensando um pouco mais a curto prazo, então todos esses estudos a gente faz, como eu falei, como a gente é uma empresa global, a gente faz estudos no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, Filipinas, Hong Kong, enfim, a gente está distribuído com vários centros de excelência.
Então, a gente tem muita troca, um compartilhamento de conhecimento para ajudar a criar soluções melhores. Mas quando a gente fala aqui de Brasil no mais curto espaço de tempo, e aí eu sempre que a gente fala de confiança, eu me lembro do que acontece comigo e provavelmente com você também, que todos os dias você recebe de números desconhecidos e diferentes pelo menos 10 ligações. Mantenha a dúvida. Todos os dias. Nós temos nós emitimos um reporte de tendências de fraudes digitais da TransUnion, e esse ano, um dos números assim que realmente impressiona é que de todas as ligações que são feitas que as pessoas na verdade recebem, né, nos seus celulares, 73% não são atendidas. Você imagina 73%. Isso significa que a cada 10 ligações, 7 as pessoas não atendem. Uhum. Né? No meu caso, das 10 ligações, eu não atendo nenhuma das 10. Então tem gente que atende mais do que eu. Mas imagina só, 70% delas elas não são atendidas. Então isso é um custo muito alto para as empresas, né, de maneira geral. Então, isso mostra assim, a falta de confiança que você tem de um número tocar do outro lado e você saber ter certeza quem é que está do outro lado. Até porque hoje em dia, né, o telefone, essas ligações de telemarketing, que são, hoje em dia, a conhecida engenharia social, né, que alguém liga para você, se passa por uma central de atendimento, e são centrais de atendimento que qualquer um pode cair, né, porque elas são muito bem feitas. Né? Então, essa engenharia social desse golpe, né, do olhar psicológico para enganar a pessoa, então, isso é extremamente usado e as pessoas sabem disso. Então, por isso a gente tem um número tão grande de ligações não atendidas. E o que acaba acontecendo com isso é que você está num ambiente em que você não gera confiança. Por exemplo, se o gerente do seu banco tentar ligar para você, você não reconhece o número, porque tem algum problema, você não vai atender. Se você recebe um WhatsApp e você não tem esse número, você vai bloquear. E eventualmente pode ser o gerente do seu banco querendo te avisar que estão tentando fraudar a sua conta. Hoje, infelizmente, é contexto familiar, né? Se você recebe uma ligação de fato, você não vai atender. Exato. Por proteção. Exatamente. Por falta de confiança nos ambientes. Exatamente. Você tende hoje em dia a não atender. Isso. E como é que a gente enxergando isso, se preocupando com isso, a gente vai lançar no Brasil daqui a poucos meses uma solução que a gente chama de Brand Call Display. Essa solução a gente já tem nos Estados Unidos e no Canadá, ela já funciona há alguns anos lá. Agora, as próprias empresas de telefonia no Brasil estão acabando de ajustar os seus sistemas, já estão em estados avançados de teste para permitir que esse sistema funcione corretamente. E o que ele vai permitir? Vai permitir que quando alguém entrar em contato com você, você vai ter o nome da empresa, você vai ter o logo da empresa, você pode ter o nome da pessoa que está te ligando, que pode ser o nome do gerente do seu banco, e o motivo daquela ligação. Então isso, o que faz isso? Gera muito mais segurança, muito mais transparência. E claro, tudo isso vai ser um processo muito bem controlado para que os fraudadores não possam entrar dentro desse sistema. Mas isso vai fazer com que, primeiro, as pessoas que precisam ser contactadas efetivamente sejam contactadas, vai trazer um menor custo operacional para todas ou sejam as empresas as próprias instituições financeiras, sejam telemarketings efetivamente que querem fazer negócio sério com você, e vai fazer com que todo esse sistema funcione melhor. Então, efetivamente, essa quantidade de ligações de centrais falsas, ele vai tender a ser cada vez menos atendido, porque você vai começar a receber as ligações do seu banco ou de algum contato seu que efetivamente está representado na tela do seu celular. Para terminar a nossa entrevista, você trouxesse para a gente quais os principais desafios que a gente tem pela frente e como a gente pode estar preparado para enfrentar esses desafios. Tá. Eu acho que uma das coisas que você comentou que na verdade, é fundamental é a questão da educação. Né? Então, quando a gente fala não adianta a gente colocar as melhores tecnologias, as melhores plataformas, as melhores soluções, se nós, consumidores, não somos educados para usar isso. Né? Então, todo mundo percebeu o boom da pandemia, do aumento do volume dos canais digitais sendo utilizados e a educação não aconteceu no mesmo tempo. Então, eu acho que um grande desafio que a gente tem é educar o consumidor de como ele deve utilizar, no que ele deve confiar, naquilo que ele não deve confiar. Tá? Eu acho que esse é um desafio. Outro desafio é a gente conseguir construir soluções nas quais a gente possa mostrar para os consumidores e para os clientes que aquilo faz sentido existir. Aquela fricção faz sentido existir. As soluções da TransUnion, que são de ponta a ponta, né,
desde antes de uma pessoa entrar no onboarding de uma instituição financeira até o momento final, onde ela contrata um empréstimo ou onde a própria instituição financeira faz a gestão do portfólio de clientes, todas as nossas soluções, elas estão lá para gerar confiança. E pode ser que elas gerem algum tipo de fricção, mas essa percepção, tanto do lado da empresa quanto do lado do consumidor, ela tem que ser uma experiência do usuário que tenha excelência, na qual ele perceba que tem segurança, porque isso vai gerar, o que eu comentei lá no começo, né, vai gerar confiança, um vínculo de longo prazo, a empresa vai conseguir gerar os negócios que ela precisa, o consumidor vai conseguir conseguir ter acesso a produtos e serviços financeiros que ela precisa no momento de vida em que ela está naquele momento, né? E que todos esses dados são utilizados por uma boa causa. A gente tem isso como cultura da empresa, né? Quase como um lema, mas é a cultura da empresa, né? Todos esses dados que a gente captura, que a gente usa, tudo isso é informação para o banco. Ajuda na inclusão financeira e ajuda no desenvolvimento da economia. Mas isso tudo baseado no pilar da confiança. Sim, nossa, a gente falou de muita coisa aqui. Quero te agradecer. Muito obrigada, Pablo, por ter vindo no podcast. E você que nos acompanhou, se perceber qualquer movimentação suspeita na sua conta ou mesmo algum contato estranho pedindo informações, acione seu banco imediatamente. Aproveite para compartilhar os insights dessa entrevista com seus amigos, parentes, vizinhos. E é importante criar uma rede de informação e apoio para proteger a todos contra golpes e fraudes. Procure pelos canais digitais da Febraban também e acompanhe o nosso podcast. Até mais!